Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Recentemente, eu acompanhei alguns vídeos de alguns brasileiros que são milionários, até bilionários, e estava mostrando a rotina deles, né? E é muito parecida. Eles levantam cedo, vão para a academia, depois já vê, toma lá a vitamina deles, aí faz a reunião que tem que fazer, a primeira do dia, depois vai inaugurar alguma coisa. É muito parecida, né? E aí eles mostram, que eles querem mostrar que esse é o ideal da vida, né? Que é uma vida maravilhosa, a vida deles, que, como eu disse antes, é o ideal. Nós fomos designados, sabe o que quer dizer designados? Quer dizer, desenhados para isso. Nós somos essa vida que eles finalmente descobriram como sendo maravilhosa e perfeita, é a que todo ser humano precisa ter. Se não tiver desse jeito, então não está certo, não vai ser feliz, etc. Então, você vê esses homens falando de um jeito e vê Jesus falando de um jeito quase que completamente diferente. Cristo não é contra o exercício físico, Cristo não é contra levantar cedo. Quantas vezes ele acordava cedo ali na Bíblia, todo dia, pelo jeito. Então, Cristo não é contra a pessoa ter os negócios dela, não é esse o ponto. O ponto é que em Mateus 6, quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa frase não está em primeiro lugar na vida desses homens. E na maioria, pelo que a gente vê, ela nem está na lista deles. São pessoas que não fazem algumas coisas básicas, essenciais e diárias que todo ser humano precisa fazer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque não é o dinheiro exatamente que atrapalha eles. Aliás, nesse caso, o dinheiro atrapalha porque dá a impressão de que eles não têm falta de nada. E a pessoa, quando é pobre financeiramente, como ela sente falta de muitas coisas, então ela parece que entende um pouco mais fácil aquilo que eu vou falar, mas ela pode estar entendendo errado também. Eu já contei aqui no canal, lembra uma vez, eu fiz um sermão numa igreja e dividiu as pessoas. A maioria ficou do meu lado, a minoria ficou contra o que eu estava falando, e quando eu fui ver a discussão delas, nenhuma delas entendeu o que eu queria dizer. Nem as que concordavam comigo e nem as que discordavam. Elas não entenderam a minha mensagem. Essa foi a pior parte para mim. Não foi a perseguição. Entendeu? Então, nós precisamos, é uma necessidade, confessar os nossos pecados diariamente. Esse é o assunto do vídeo. Confessar nossos pecados diariamente. Isto é uma necessidade. Isto é essencial. Isto não é opcional. Isso não é conforme a sua maneira de entender a vida. Isso também não está ligado à sua disponibilidade ou não. Você diz, eu não estou disponível para isso, eu não tenho agenda para pedir perdão para Deus hoje. Isso acontece? Acontece, claro que muita gente, eu me incluo. Quantas vezes eu deixei de confessar meus pecados, o cansaço me venceu e eu fui dormir. Isso não quer dizer que seja certo. Então não vou falar, não, quando eu faço está certo, quando você faz está errado. Não, isso está errado. Porque é essencial. Tá? As pessoas se escandalizam, somente no inverno, quando alguém vai para a cama sem tomar banho. Você passou o dia sem tomar banho? Eu não tomei banho. Nossa, seu porco, etc. Sujo. Agora se a pessoa fala assim, você vai sujo espiritualmente para a cama, sem pedir perdão pelos seus pecados,
sem tomar, entre aspas, um banho espiritual que vem de Deus, que perdoa os seus pecados, que te lava. O sangue do Cordeiro nos lava, a Bíblia fala. Aí não tem problema. Dormir sujo espiritualmente? Não, ninguém se escandaliza, não. Não é problema. As crianças, desde bebezinho, nós temos costume, no Brasil, de dar banho nelas diariamente, às vezes até vários, porque elas usam fraldas, etc. Mas nós não ensinamos logo cedo, quando elas têm consciência, de confessar os pecados. Não. De ter essa comunhão com Deus dentro do entendimento dela. Não, isso não precisa. Então, na lista de prioridades desses milionários, tem que ir para a academia, tem que tomar uma vitamina cara, aí tem que fazer isso aqui, tem que ter um carro, vários até, caríssimos, morar numa boa casa, numa boa vizinhança, usar roupas das melhores. Isso é importantíssimo. Ter um bom caráter não precisa necessariamente, precisa que as pessoas pensem que você tem. Você não precisa ter. Eles falam isso? Não falam, mas você percebe. Agora, a confissão dos pecados afeta o nosso caráter? Sim. Se você não confessa, você começa a incorporar essas coisas na sua vida como sendo normais. Se você, ao chegar à noite, não reconhece nenhum erro, nenhum pecado na sua vida, isso não significa uma coisa boa. Significa, provavelmente, que você está tão longe de Deus que não consegue ver maldade em você mais, ou consegue ver erro em você mais. Eu não estou dizendo 100%, porque graças a Deus que existem pessoas que estão vivendo tanta intimidade com Cristo que realmente elas têm uma vida muito certa, muito santa, mas não é o tema do nosso vídeo agora. Então, confessar o pecado não é opcional, é necessário todos os dias. Somente a Cristo. Não há mandamento bíblico que você confesse os pecados ao homem, que você confesse os seus pecados de vez em quando em confessionário para um padre. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não há a mínima necessidade de você fazer isso. Ok? Eu não sou contra você pedir um aconselhamento para um padre, não é isso que eu estou falando. Aconselhamento. Perdoar esses pecados, ele não tem autoridade nenhuma. É só Cristo que pode. Por quê? Porque Cristo foi quem derramou o sangue por você. Só Ele tem a nota fiscal da sua compra, da sua salvação. Então, quando você é humilde o suficiente para confessar seus erros, nessa hora, quando você está realmente arrependido, Deus remove a sua culpa e Ele remove o poder do pecado que está em você. Ele faz duas coisas. O perdão de Cristo, e enquanto Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Está entendendo a diferença? Um juiz pode perdoar um bandido e ele continuar sendo um bandido. No Brasil é bem comum. Mas o perdão de Cristo não é assim. O perdão de Cristo, quando ele realmente é recebido, ele purifica, melhor, ele tira a culpa, tira a penalidade da gente e tira também o desejo de continuar no que é errado. Tira também a maldade. Tira, purifica-nos. O perdão é purificador. O verdadeiro arrependimento faz com que você não queira fazer aquela coisa de novo. Esse é o verdadeiro arrependimento. E se você cair de novo, você se arrepende e você, uma hora, tem que vencer. O pecado que nós não vencermos, finalmente,
nos vencerá. E Deus não fica satisfeito com um relacionamento de eu peco e confesso, você perdoa. Eu peco e confesso e você perdoa, né? E você mesmo, sendo uma pessoa honesta, vai chegar uma hora que você não quer mais. Muitas pessoas desistiram de andar nos caminhos de Cristo, porque se cansaram de confessar. Cansaram. Deixa ser claro. Cristo não se cansa de ouvir a sua confissão. Tá bom? Cristo não se cansa, jamais, de ouvir a sua confissão. Você é que vai acabar se cansando de confessar o seu pecado e vai desistir. Então não brinque com esse assunto. Quando você for confessar, ore de verdade. Confesse de verdade. Receba o perdão de verdade. Agora uma pergunta importante. E se você não estiver arrependido? Você sabe que você errou, mas você não está arrependido. Mesmo assim você confessa. Você não vai ser perdoado porque você não está arrependido, mas Cristo vai trabalhar com você. Porque lá em Atos capítulo 5, diz que Cristo também dá o perdão para a gente. Também dá. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz que a bondade, capítulo 2, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quando você contempla a bondade de Cristo, quando você passa tempo pensando na bondade de Cristo, isso, por si só, já vai te levar ao arrependimento verdadeiro. Então aproveite, porque isso é necessário. Isso é uma necessidade que nós temos e isso vai nos fazer bem. Nós vamos nos sentir bem quando sentirmos que fomos perdoados, sentirmos que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo, nós precisamos do seu apoio para que esse canal cresça, nós estamos fazendo o possível e queremos fazer mais por Deus, precisamos da colaboração de vocês e nós estamos aqui pedindo por isso. Orem muito por nós, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.